primeiro lugar, né, só mais uma vez justificando por que esses exercícios, porque na hora que a gente vai trabalhar com estática newtoniana e depois com dinâmica, que são os próximos assuntos, as atividades, as somas, né, das forças que são vetores, representados por vetores, ela é essencial para que a gente consiga saber se um objeto está estático ou não, se um objeto está ou não está com o seu movimento de acordo com o esperado, né? Ou com o seu não movimento de acordo com o esperado, tá? Então, por isso eu fiz esse break na física, né? Fiz essa quebra na sequência de aulas de física para fazer uma aula de álgebra vetorial, que é onde aparecem os vetores, mas essencialmente focado naquilo o que nós precisamos para fazer a estática e depois a dinâmica newtoniana, tá? Para desenhar esses vetores, eu acho que o jeito mais simples seria fazer isso aqui que eu estou fazendo agora, tá? Desenhei um eixo grandão, y e x. Como eu tinha dito, não é necessário trabalhar em escala, bastava dar uma ideia do tamanho deles. O importantíssimo aqui é a direção e sentido, né? Eu vou usar cores diferentes para a gente poder localizar os vetores aqui, tá? Então, o primeiro vetor era 5, 5, né? 5i, 5j na direção positiva. Então, bastava fazer assim, ó, aqui é 5, né? Aqui é 5 também, né? 5 mais 5 na direção J positivo e mais 5 na direção X positivo. A junção dos dois está aqui. Então, o vetor F1 seria um vetor formando aí, né, 45 graus com eixo X. A gente sabe que quando ele tem aí X e Y com intensidades iguais, a gente tem um vetor formando 45 graus com o eixo X e também com o eixo Y, tá? Depois, o número 2 era um vetor F2 menos 10i, então o dobro, né, dessa aqui para o lado negativo e 20j, né, 20 vertical, também para o lado negativo. Então aqui seria um menos 10 e menos 20, a junção desses dois pontos aqui, apontando então para baixo e para a esquerda. Esse é o vetor, representação do vetor F2, né, menos 10i menos 20j, sendo todos eles aí em newtons, tá? Já o vetor F3 é menos 10i, mas com mais 10j. Então, ó, mais 10 e menos 10. Junção das duas coisas, aproximadamente aqui. Então, um vetor também formando 45 graus com eixo X, só que apontando para cima e para a esquerda. Esse seria aqui a representação do F3, menos 10i mais 10j, tá? Formando também 45 graus. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não, só eu que errei mesmo. Tá, tranquilo. O F4, 10i, então 10 positivo aqui para o lado
né, positivo do eixo X, e menos 20J, ou seja, menos 20 já está marcado aqui, né? Então, é um vetor que aponta para a direita e para baixo. Tá ele aqui. Esse gemido estranho que vocês estão ouvindo no fundo não é nada, é só minha cachorra roncando. F4, então, é o 10i menos 20j, tá? O vetor 5, ele poderia ter sido colocado em qualquer ponto do eixo y, tá? Paralelo, porque ele só tem componente no eixo x e ela é negativa, né? Ele é menos 40 i. Difícil até de marcar, tá? Não ficou exatamente em proporção, porque senão eu vou fugir aqui da folha, né? Poderia representá-la assim, tá? Em cima do eixo x. Esse aqui, então, é o F5, que é o menos 40i. Voltando ao roxo. O F6, ao contrário, ele é positivo, mas vertical. Então, seria o vetor, né, indo aqui até o 20. Né, eu poderia representá-lo assim. Deixa eu aumentar isso aqui para ficar, não confundir com o eixo, tá? Então, seria um vetor vertical, apontando lá para cima, o F6, né, mais 20j, sem componente no eixo horizontal. O vetor F7 menos 40, também, só que agora vertical, então vindo até o máximo aqui embaixo, tá? Então seria um vetor, poderia ser qualquer vetor paralelo a esse, desde que mantivesse essa característica vertical, apontando para baixo, né? Então está aqui o F7, que é de menos 40 newtons. Então F7 menos 40 newtons J, um vetor que aponta para baixo. Tá? Então estão aí representados os 7 vetores. Quem optou por fazer 7 figuras diferentes, nenhum problema, né? Aqui. Vetores. Exercício 1. Hoje é o glorioso dia 4 de outubro, feriado aqui em Taubaté. Ok. E aí vamos para o exercício número 2, se ninguém tiver dúvida. Deixa eu limpar aqui. O exercício número 2, ele faz soma e subtração de vetores, né? Nós poderíamos ter feito isso como observou aí o Silvio. Foi o Silvio, né? Que observou que poderia ter sido feito com Excel, tá? Vamos fazer no Excel, depois eu faço à mão também. E a gente vai com isso
vendo formas diferentes de fazer o exercício. Em termos de lei de Newton, acho muito legal que vocês comecem a usar o Excel, porque são situações repetitivas, né, que elas podem aparecer aí na vida profissional de vocês, e vocês vão formando aí um conjunto de planilhas, né, que vão sendo respostas para os problemas que vocês vão resolvendo, de maneira que vocês não precisam, toda vez que o problema ocorrer, vocês não precisam novamente resolver aquele problema, mas podem simplesmente ir fazendo mudanças na planilha, né? Deixa eu aumentar ela um pouquinho mais aqui. Tá. Aí aqui, ó, várias maneiras diferentes, né, de fazer essas planilhas. Nós tínhamos aqui as planilhas com na verdade, 2 e 3 vetores somados e com produtos, né? Então, a gente pode fazer algumas formas, né, para fazer essas planilhas. A primeira delas seria, a primeira coisa, eu vou inserir aqui os vetores, né? Então, o F1, tá? E aí todos os vetores vão ter a componente x, vou marcá-la assim. Vou fazer uma coisa mais interessante, que seria o seguinte, eixo x, então o i, e aqui o j, tá? Poderia colocar i e j separados, mas vou optar por fazer assim para conseguir inserir todos os vetores aqui, né? Então, são 7 vetores, F1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Então, F1, F2, F3, 4, F6 e F7, tá? O que nós temos aqui? 5 menos 10, menos 10, mais 10, 0, o F5, não, F5 é o menos 40, então, desculpa, pulei 1. Menos 40, o F6, 0, e o F7, 0, eixo X, ele só tem componente Y, né? Componente no eixo Y, nós temos 5, menos 20, mais 10, menos 20 novamente, 0, mais 20 e menos 40, tá? Então aqui os nossos 7 vetores já inseridos, tá? Alguma dúvida por enquanto? Esse eu tô acertando por enquanto. Não, Até aqui tudo certinho, né? Tá. E aí quero criar aqui uma forma de fazer a soma que seja mais geralzona, para que eu possa só ir fazendo algumas mudanças, tá? Então, eu vou colocar aqui a letra A, né? O que eu quero da letra A? F1 mais F2, né? Eu sei que eu posso somar até
três vetores nessa história, né? E aí eu vou definir assim, para a gente ter uma maneira mais geral, né? O vetor soma, ele vai ser igual. Deixa eu colocar aqui dois termos aqui que eu vou chamar de L1 e L2, que seriam os fatores multiplicativos do 1, do vetor 1 e 2 não é muito legal de colocar. Deixa eu colocar então assim. A, B, tá? Cada um deles. E aí o vetor vai ser igual a eixo X. Vai ser... Vai ficar muito trabalhoso fazer isso aqui. Eu sei o que eu vou fazer. Vou fazer assim agora. J, tá? Vou chamar isso aqui agora de V1. Vou chamar esse cara aqui de V2. E vou chamar esse cara aqui de V3, tá? Quem é isso aqui? É este cara, que eu não chamei ninguém ainda, vezes o vetor 1. Vamos dizer que fosse esse aqui. 0. E depois esse mesmo cara vezes o J. Beleza. Cá já vai ficar, eu acho que fácil para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui. Então, vamos resolver aí a letra A, né? A letra A, a primeira soma que é feita, né? Ele tem, então, os seguintes elementos. Ele é simplesmente F1 mais F2, tá? Então, nesse caso, de F1 mais F2, quanto que daria aqui de resultado? Primeiro que eu não precisaria do C, né? Tá? Quanto é o multiplicador do primeiro vetor? É 1, porque é o vetor seco, né? E do B também. E o C, não preciso dele, é 0, tá? Então, como é que eu faço aí para visualizar isso agora? O vetor 1, para mim, é o próprio F1, tá? Então, ele é... Pegou aqui. Tá, o 1 multiplicando lá pelo vetor 1. O 2... Tá, então, esse é o F1. É o próprio... O primeiro dos vetores é o próprio 1. E o F2... Então, eu vou... Menos 10. Também aqui o fator multiplicativo dele é 1. E agora sim, ele vai multiplicar lá o F2, tá? E o vetor que eu tenho como resposta aqui, ele é a soma desses três vetores, tá? Então, a resultante aqui, ela é simplesmente a soma desses três elementos. Então, tanto aqui quanto aqui é o vetor soma desses três elementos, tá?
Confuso o que eu fiz para vocês? Pouquinho, mais ou menos. Ficou confuso, sim. Ficou Fiz confuso? diferente e deu errado. Tá. Deu errado o que você fez? Não tá batendo o resultado. Tá. F1 mais F2, menos 5, menos 15. Tá? O meu resultado tá certo. Tá? Deixa eu mostrar para vocês, então, o que eu bolei aqui, tá? O que são esses A, B e C? É o fator que está multiplicando o vetor. No caso do primeiro exercício, é F1 mais F2, simplesmente. Então, eu coloquei fator 1 e 1. Com isso, quem são os dois vetores que vão ser somados, né? Ele é o 5, 5 e o menos 10, menos 20, correto? Deixa eu aumentar aqui, que acho que vai ficar um pouquinho mais fácil para vocês verem, tá? Então, esse daqui é o próprio F1, esse aqui é o próprio F2, tá? A soma dos dois, eu vou somar x com x. Então, mais 5 com menos 10, menos 5. E vertical com vertical. 5 menos 20, que dá menos 15. Então, essa aqui é a resposta do primeiro, tá? Ah, não, deu certo sim, senhor, desculpa. É que eu não usei esse sistema de fórmula que o senhor fez aí. Eu fiz Tá, a conta, já dei a resposta direta lá. tá. É, Fui um por um. Tá, entendi. É que eu fiz aqui de um jeito para a gente ter uma forma de replicar isso aqui, tá? Uhum. Agora, por exemplo, eu vou fazer o segundo, a letra B. Tá? A letra B, vou usar a mesma sistemática, eu vou só copiar e colar isso aqui, tá? Vocês já vão entender o motivo, né? Como é que isso facilita um pouco mais a nossa vida. Porque, olha só, quem é o exercício, qual é o exercício número 2? É o F1 menos duas vezes o F2, tá? Então, quem vai multiplicar o primeiro vetor continua sendo um 1. Quem vai multiplicar o segundo vetor agora é um menos 2, tá? E aí eu vou apontar, então, agora, ó, isso aqui da seguinte maneira. Quem é o primeiro? O primeiro é o próprio F1, tá? Então, 1 aqui, ele vai multiplicar lá em cima o F1. Tá? Então, para o primeiro, e o segundo, a mesma coisa, né? Ele vai apontar lá para o F1, tá? Que é o 5, 5. E o segundo vetor, ele agora, ele é o F2, né? Mas ele já vai estar multiplicado por esse menos 2. Então, eu não preciso me preocupar com isso, eu vou só trazer isso para cá. Tá bem manual ainda essa construção, daria para otimizar um pouco mais. Mas o que eu fiz foi o seguinte, eu agora já multipliquei, ó. Então, os dois vetores que eu vou somar, né? Esse cara daqui é o F1 e esse daqui quem é? É o menos 2 vezes o F2, tá? Então, qual é o resultado? 25i 45j. Ok? Chegaram nesse resultado? Sim, senhor, bateu aqui. Tá? Só que vocês fizeram de um jeito mais manual, né? Eu fui pegando a fórmula e fui jogando as células, né? Sim, Tal. perfeito. Por Perfeito. exemplo, aqui no caso, é que não dá pra ver que eu diminuí bastante o meu aqui, não dá pra ver direito. Não, mas Então, tranquilo, perfeito. mas tá a fórmula lá na hora da resposta. Tá, Tá a fórmula lá. Por exemplo, é igual B5 menos 2 vezes B6. ok, Entendeu? tranquilo. Ó, agora a letra C é o F4 menos o F6. Então, o primeiro vetor está multiplicado por 1, né? O segundo vetor vai estar multiplicado por menos 1, tá? Então, na hora de fazer a conta, eu vou apontar o V1 para o F4 e o V2 para o F6, ó. Tá aqui, ele já envia ali que ele está multiplicando por 1, só que agora eu vou apontar
a segunda célula lá para o F4, ó. Trazer ele para cá, tá? F4, aqui também. A segunda eu vou apontar lá para o F4. Opa, não foi agora. Tá. Então, é o 10 menos 20, o primeiro vetor, e o segundo vai ser menos o F6, ó. Então, eu vou apontar ele lá para o F6, tá? Que é 0i, e depois ele tem componente só no eixo. Tá? E aí já está pronto, 10 menos 40. Acho que vocês chegaram nessa mesma resposta, né? Isso aí. Tá, beleza. Vamos lá para a letra D. Vou copiar aqui também. Agora, na letra D, nós temos 3 vetores somados. É o F1, o F2 e o F5. Está todo mundo multiplicado por 1, né? Não tem nenhuma, não tem nenhuma alteração do vetor. Então vai ser 1, 1 e 1, tá? E aí lembrando que é F1, F2, F5. Então aqui está multiplicando por 1 e ele é o próprio F1. Vou levar ele para lá. Tá? No número 2, ele é o próprio F2. Tá? Então, onde está aqui, eu vou levar lá para o F2. E o terceiro vetor, ele está também precisa ser deslocado lá para o F5, tá? Tá ele aqui. E aqui é a mesma coisa, tá? F1, então onde o vermelhinho eu vou levar lá para o F1. Depois aqui para o F2. E por último, o vermelhinho lá para o F5, tá? Eixo Y. Tá? Então, qual é a resposta? F1 mais F2 mais F3, menos 45, menos 15. Tá? Letra E. Professor, só seleciona a célula que tá o menos 45 para me ver uma coisa, por favor. Eu queria ver como é que tá aqui em cima na barra. Tá aqui, ó. Ah, Ele tá só somando os 3. entendi. Tá? Porque quando eu uso esse ABC, eu já multipliquei os vetores. Então aí eu só preciso somar. Não, tá ok. Tá? Que é assim, o primeiro termo é o F1, 5, 5. O segundo é o próprio F2, menos 10, menos 20. E o terceiro é o F5, que é menos 40, 0. Tá. Ele já está aqui. Você usou uma fórmula para somar os vetores e uma fórmula para... Primeiro eu multiplico. Primeiro, isso, a fórmula para multiplicar e uma fórmula para somar. Isso, tá? Entendi. Fica mais simples depois, né? Pode parecer um pouco mais complicado quando você está criando, mas depois eu acho que fica mais simples. Não, agora que eu consegui entender a sistemática que o senhor criou aí. Tá? Eu vou disponibilizar essa planilha para vocês assim que eu terminar, tá? Beleza, show de DE. Tá. Agora a letra exercício E. Ele para cá. Ó, agora no E é F1 menos F3 mais F5, tá? Então o primeiro vetor está multiplicado por 1, o segundo vetor
está multiplicado por menos 1. E o terceiro vetor é o próprio F5, então está multiplicado por 1. Então fica 1 menos 1 e 1, tá? Agora eu preciso só fazer aqui. Então, quem é o V1? O V1 é o próprio F1. Então, eu vou levar isso aqui lá para o F1. Tá. O vetor 2 é o F3. Então, o vermelhinho aqui vai lá para o lugar do F3, tá? E o último é o F5. Então, aqui, ó, onde está o B19, eu vou levar isso aqui lá para o eixo X do F5. Fazer a mesma coisa agora para o eixo vertical. Então, é 1, 3, 5. Então, aqui, só que agora é eixo Y. Eu vou levar lá para o F1. Esse daqui, vou levar ele lá para o F3. Tá? E o último vai lá para o lugar do F5, tá? Então, ficou menos 25 menos 5, tá? E o último, o sexto exercício, copiando aqui. Então, do mesmo jeito, ó, o sexto exercício são 3 vetores agora. É o F2 menos F5 e mais F7. Então, o primeiro vetor está multiplicado por 1, o segundo por menos 1 e o terceiro por mais 1. Sendo que agora os vetores são 2, 5 e 7. Então, a mesma coisa aqui, ó. Vou levar lá para o número 2 no eixo X. O V3 é o número 5, então vou levar também o quadradinho dele aqui lá para o número 5. Eita, não, trouxe o lugar errado de novo. Sacola, deixa eu voltar nele aqui, ó. Tá, então esse aqui vai lá para o F5 e o último vai lá para o F7. Mesma coisa do outro lado. 2, 5, 7. Cinco. E 7. Deixa eu ver se eu não errei nenhum. Então aqui C3, C3, B6. Aqui tá errado. B6 aqui é C6 e não C17. Tá? E o último, B8, C8. Então tá. 30 menos 60. Tá o resultado do último. Ok? Bateram todos? Bateram aqui, professor. Tá. Deixa eu salvar aqui para deixar isso disponível para vocês. Isso vai para a posteridade. É. Vamos lá, então, vetores, exercício 1. Hoje é dia 4 de outubro
de 2021, tá? Já vou jogar aqui no grupo, na equipe de vocês. E vamos fazer o mesmo exercício na munheca, né? Já que eu acredito que a maioria tem optado por fazer o exercício à mão mesmo, tá? Então, a sistemática não é diferente da que eu usei aqui. Quer dizer, a sistemática é totalmente diferente da que eu usei aqui, desculpa, ao contrário, né? No sentido que a gente vai fazer agora à mão, porém, o princípio é o mesmo, né? É multiplicar os vetores e depois fazer a operação. Então, nós temos os vetores fornecidos aqui no próprio exercício, tá? Deixa eu trazer esses caras para cá. Shift S. Deixa eu recortar isso aqui. Copiar para cá que vai ficar mais fácil para a gente trabalhar com ele. Então estão aqui os ABC 5, 6, 7 vetores e a gente vai fazer algumas operações com eles, tá? Então, exercício número 2. Como é que a gente monta essas operações com esses vetores? A primeira delas dizia o seguinte, ó, F1 mais F2, é simplesmente somar os dois. Então, o que a gente vai fazer? F1, 5. F2, menos 10. Eixo horizontal. Eixo vertical, 5 menos 20. J, tá? Então, a soma F1 com F2 vai ser igual a menos 15 newtons e com menos 5 newtons e, né, 10 menos 5 menos 10, menos 5 newtons no eixo horizontal e aqui sim menos 15 newtons no eixo vertical. Tá legal? Então essa era aí a número 2, letra A. Na letra B, ele pegou F1 e F2, mas agora colocou um fator multiplicativo. Então F1 menos 2 vezes o F2. Tá? O que isso significa? Então que agora no eixo X a gente tem 5 menos 2 vezes... Quem é que está aqui, ó? Menos 10, tá? No eixo horizontal. E no eixo vertical, a gente vai ter o 5 menos 2 vezes quem? 2 vezes o menos 20. Então, rodando a manivela, menos 2 vezes menos 10 dá mais 20. E menos 2 vezes menos 20 dá mais 40, né? 5 menos 20, menos 15 newtons e 5 menos 40, menos 35 newtons J. Tá? Então esse é o F1 menos 2 vezes o F2. Alguma dúvida? Letra C. F4 menos F6. Então tem um menos 1 aqui multiplicando F6. Então, eixo horizontal, F4, 10, menos F6, que é 0 no eixo horizontal. Então, I. Eixo vertical,
O F4 é menos 20 e o F6 é mais 20. Então fica menos 20, porque tem esse menos aqui, que é da operação. Com isso, então, o F4 menos o F6 vai ficar, então, 10 newtons e menos 40 newtons vertical. Tá? Dúvidas? A letra D, aliás, as letras D, E e F envolvem 3 vetores. Então, aqui F1 mais F2 mais o F5. Então, eixo horizontal, o F1 é mais 5, o F2 é menos 10 e o F5 é menos 40. Tudo isso eixo X. Eixo vertical, o F2 menos 20, o F1 mais 5, seguir a ordem, né? O F1 mais 5, o F2 menos 20 e o F5 é 0, né? Ele não tem componente no eixo vertical. Então aqui 5 com menos 10 com menos 40 dá menos 45 newtons e 5 menos 20 menos 15 newtons eixo vertical. Na letra E, já tem um fator multiplicativo, porque ele é F1 menos F3 e mais o F5. Então, quem vai mudar? O 1 e o 5 permanecem iguais, né? Então, ficou 5. Agora, menos 10 e mais menos 40 e... No eixo vertical, permanece o 5, menos, quem é o F3? Está lá, é mais 10, então fica menos 10, e o 0 do F5. Eixo vertical, isso, tá? Então, aqui, menos 10 dá mais 10. Então, nós temos 15, né? 15 menos 40, que vai dar, então, menos 25 newtons eixo horizontal e menos 5 newtons eixo vertical. Esse aí é o resultado da letra I. E a letra F F2 menos F5 e mais o F7. Então vai ficar assim: F2, eixo horizontal, menos 10. Menos eixo horizontal do F5, ele é menos 40, vai ficar menos 40. E o F7 é 0 no eixo horizontal. E eixo vertical, F2 menos 20, menos o F5 no eixo horizontal. No eixo vertical, desculpa, é 0, né? É menos 40 no eixo horizontal só. E o F7, menos 40 no eixo vertical. Com isso, então, nós temos menos 10 menos 40, vai dar menos 30 newtons e aqui menos 20 com menos 40, menos 60 newtons J. Legal? Com isso aí, fizemos o exercício das duas maneiras, tá? Notem que lá aquele algoritmozinho criado, né, simples,
simples de tudo no Excel, ele nos permitiu, apesar de dar um pouquinho mais de trabalho na hora de montar o primeiro, ele nos permite fazer várias operações, né? Fazer aí quase que todas as operações, só mudando de células, o que é um facilitador aí, né? Bem razoável no trabalho de fazer essas operações de soma e subtração de vetores. Aqui, esse é o número 2. Número 1 não tinha colocado ainda não, tá? Então lá em leis de Newton agora você já tem o arquivo 1 e 2 da lousa, né? Fazendo aí o primeiro fazendo o desenho, o segundo fazendo a soma. E vocês têm também a planilha Excel desses exercícios. Ok? Limpando a tela. Vamos dar prosseguimento agora. Pessoal, tem alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer por enquanto a respeito aí do... Professor, eu acho que eu confundi os eixos lá, X e Y, lá na hora de montar o gráfico. Aí Tá, bagunçou. tá, não tem problema. O eixo X é o IJK, XYZ, né? Se você quiser não perder, é só seguir essa ordem alfabética, XYZ e IJK, tá? Ok, senhor. Beleza, mais alguém com dúvidas? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tem mais alguém em Taubaté além de mim? Eu sou daqui, senhor. Tauba, Texas. Legal, né? Trabalhar no feriado, bacana. Eu só estou estudando, trabalhar eu não vou. No meu caso, esse é meu trabalho, então vamos lá. Aí fica todo mundo, você não vem pedalar hoje? Não, não vou, não é feriado. Vai se xingar já daqui a pouco. Vamos lá então. Pessoal, por que a gente estudou vetores? Por que a gente fez aí trabalhou essa questão agora de ter aí os vetores, né? Porque a gente vai começar com leis de Newton, né? E as leis de Newton, elas trabalham essencialmente com grandezas vetoriais, né? Nós passamos aí, né, pelo bloco 1 dessa disciplina, e agora a gente vai para o bloco 2, que é a parte de dinâmica com leis de Newton, né? Nós tivemos, faltando o slide aqui, mas tudo bem, nós vimos primeiro toda a parte de cinemática, que é a parte da física onde a gente estuda o comportamento dos movimentos sem ter nenhuma preocupação com as causas desses movimentos. E agora a gente vai começar a estudar as causas de um movimento usando as leis desse senhor aqui, Isaac Newton, que foi um cara para lá de brilhante, né, que tem várias contribuições aí dentro da física. Uma das mais impressionantes é que ele conseguiu reduzir no Principia, né, o nome do livro original do velho Isaac, já falecido, né, não sei se vocês souberam, ele faleceu já faz um tempo. E ele conseguiu, foi uma das grandes conquistas que vem com o Newton, foi que ele estabeleceu, né, conseguiu estabelecer que o comportamento da natureza seria o mesmo tanto dentro da Terra quanto fora dela, né? O pessoal acreditava muito nas questões divinas
E havia uma crença muito grande que o homem conseguiria, usando conhecimentos aí científicos, explicar o comportamento dentro da Terra, mas não fora, porque fora seriam leis divinas, né? E o que o Newton tem aí de muitas contribuições, uma das coisas que ele fez foi isso, né? Assim na Terra como no céu, tem uma conotação bem diferente dentro do trabalho de Newton. Curiosamente, Newton era um cara extremamente religioso, católico, fervoroso, e em nenhum momento ele via nisso uma prova de materialismo, né? Ele via, sim, uma forma de estudar e entender o pensamento do Criador. Uma curiosidade aí sobre o Newton, né? Ele era um cara extremamente religioso e religião católica, né? Então o Newton conseguiu resumir, né, tudo que ele via de comportamento da matéria, né, dos corpos materiais, no nível terrestre, no nosso nível, mas também no nível interplanetário, em três leis. Tá? A primeira lei que ele chamou de lei de inércia, a segunda que é mais uma definição de força, e a terceira lei, ação e reação. Na realidade, a primeira e a segunda lei deveriam se chamar lei de Newton-Galileu, tá? Porque elas já estavam presentes na obra do Galileu Galilei, de maneira não exatamente como, né, Newton expressou, mas a ideia de que um corpo vai permanecer em equilíbrio quando a soma das forças que atuam sobre ele for zero, e que quando isso não ocorrer, esse corpo vai ter um movimento acelerado, essa ideia já está na obra do Galileu. A terceira lei, ação e reação, essa não tem aí nenhuma alusão a esse comportamento lá na obra do Galileu. Mas a primeira e a segunda deveriam chamar lei de Newton-Galileu. Tá? Alguns autores, inclusive, chamam elas assim, né? Lei de Newton-Galileu. Então, a primeira lei estabelece duas coisas importantíssimas para a gente. Primeiro, que é equilíbrio, termo técnico dentro da física, dentro da engenharia. Equilíbrio é um estado em que um objeto está parado, estático, objeto parado, ou o objeto está em equilíbrio dinâmico, em movimento, em linha reta, com velocidade constante. Tá? Essas duas coisas são chamadas de estado de equilíbrio, não só o estático parado, mas também o MRU. A primeira lei, ela estabelece, né? Na verdade, não é ela que estabelece, é a natureza que é assim, né? A primeira lei, ele mostra que esse estado, ele ocorre quando a soma das forças que atuam sobre o objeto for zero, né? Então, quando eu posso ter duas, três, quatro, N forças aplicadas sobre um objeto, a soma de todas elas é zero. Então, se eu tenho um imóvel, né, uma casa, um galpão, e ele está parado, ele não se mexe, não está desabando, é porque a soma de todas as forças que atuam sobre o seu objeto é igual a zero. Se em algum momento alguma das partes envolvidas nessa estrutura não for capaz de fazer a sua parte, exercer a força que lhe cabe, esse equilíbrio vai ser rompido e o objeto vai entrar em movimento. Se for uma estrutura, ela vai colapsar. Tá? Ela vai ter uma aceleração momentânea
que é o que ocorre quando a soma das forças que atuam sobre um corpo não é nula. Tá? E essa aceleração ela vai depender da força resultante aplicada e da massa do objeto. Então, quanto maior a massa, menor a aceleração, ao contrário, quanto maior a força, maior a aceleração. A lei de ação e reação, terceira lei de Newton, ela já diz que a interação ocorre sempre entre dois corpos, um corpo A que atua sobre um corpo B, o corpo B reage e atua sobre o A, de tal maneira que a força que A exerce sobre B, ela tem mesmo módulo, mesma direção, mas sentido oposto, tá? Então, se eu tenho aqui um bloco que eu quero deslocar, eu venho aqui, empurro esse bloco, eu exerço uma força sobre o bloco e o bloco exerce uma força sobre as minhas mãos, sendo essas forças tais que FAB igual a menos FBA. Dúvidas? Comentários? Se eu tenho, então, um objeto... Pode falar, Silvio. Não, eu ia falar aqui, sem dúvida, professor. Sem dúvida, joia. Se eu tenho aqui um objeto pendurado num cabo e esse cabo, por sua vez, fixo num teto, né? Que forças atuam sobre esse objeto? A Terra puxa esse objeto para baixo, tá? O peso do objeto aplicado aqui. Se ele não cai, é porque uma força atua vertical e do centro para cima, de maneira a anular o vetor força-peso. Então, temos aqui a tensão no cabo, de tal maneira que a soma desses dois vetores seja igual a zero. Se em algum momento o cabo não for capaz de aplicar essa força sobre o objeto, ou se a junção do cabo aqui no teto não for capaz de exercer essa força, o que vai acontecer? Vai ter uma ruptura aqui e o peso do objeto vai colocá-lo em movimento acelerado até que ele chegue no solo, tá? Quando a gente tem que essa força é exercida não por um único cabo, mas por dois cabos, a gente começa a ver as tais componentes das forças, né? A força T1, cabo da esquerda, e a força T2, elas agora têm componentes horizontais. Estaria aqui um T1x e aqui um T2x. E componentes verticais, T1 e T2. Então está aqui o T1y e está aqui o T2y. Como é que eu vou estabelecer o zero dessas forças? Ora, T1x tem que ter o mesmo módulo que T2x, já que as duas são horizontais, mas os sentidos são opostos. E já T1y com T2y somados, elas têm que somar o valor de peso para que o sistema se mantenha em equilíbrio estático. Então aqui, né, usando a linguagem que a gente já viu de componentes, T1x, T1, T2x, T1y, T2y, né, o que nós teríamos aqui, ó? Que T1x, né, que é o T1 cosseno do ângulo θ, θ e θ, né, e o T2x, somados, tem que dar zero. Então, esse cara tem que ser igual a esse. Como os ângulos são iguais, T1 tem que ser igual a T2. No eixo vertical, T1y somado ao T2y tem que anular a força peso, né? Como os ângulos são iguais, então
Neste caso, cada um dos cabos vai suportar uma tensão que é metade do peso vezes o seno do ângulo entre as forças e a horizontal, que no caso é igual ao ângulo entre os cabos e o teto, né? São ângulos aqui, ó, lembrando aí daqueles alternos internos, alternos externos, né? Eles são iguais. Essa situação fácil, ela se modifica um pouquinho quando a gente tem ângulos diferentes, tá? Nessa estrutura aqui, nós vemos que um objeto fica estático, fica parado, suspenso, mas agora eu tenho um cabo formando 45 graus com a horizontal e o outro cabo formando 30 graus com a horizontal. Sempre que os ângulos forem diferentes, as tensões também vão ser diferentes. Então, um dos dois cabos vai suportar uma tensão maior que o outro, né? Nesse caso, então, nós temos aqui que o T1x é T1 cosseno de 45, T1 seno de 45, porque ele está aqui, né, do lado de 45 graus, mas no lado direito o T2x e o T2y são diferentes, porque com um ângulo de 30 graus, seno e cosseno não são iguais. Tá? Então a gente já vai ter que o T2x é o T2 raiz de 3 sobre 2 e o T2y T2 vezes 1 meio. E aqui nós temos os dois vetores, né, as duas componentes do vetor T1 iguais, porque é T1 raiz de 2 sobre 2. Legal. Como é que eu faço? Aí começa a ter um pouquinho mais de trabalho na matemática, né? Como é que eu faço, então, para calcular essas tensões? T1x tem que ser igual a T2x. Então, é isso que está aqui, né? T1x é igual a T2x. Então, com isso, eu já tenho que né, T1 e T2 têm uma relação bem fácil, né? Desculpa, tem uma relação entre T1 e T2, que é de que T1 é igual, aí eu simplifiquei aqui esse meio com esse meio, né? Então ficou raiz de 3 sobre raiz de 2. No eixo vertical, nós temos que T1y somado a T2y é igual ao peso. Então, ó, T1y, T2y, peso. Né? Quem é o T1y? Aí eu tenho aqui, ó, uma relação entre T1y e T2, que está aqui. Então, eu vou substituir T1 por esse monstrinho aqui. T2 raiz de 3 sobre 2. Né? Isso daqui é o próprio T1. Vezes o raiz de 2 sobre 2, mais T2 vezes 1 meio, isso é igual ao peso. Então aqui embaixo eu tenho agora só T2 e peso. Eu posso colocar o T2 em evidência, tá? Foi o que eu fiz aqui. E aí eu tenho que T2 vai ser igual a 2 vezes o peso, 1 mais raiz de 3 no denominador. Supus aqui uma massa de 5 kg, né, um peso de 50 newtons, e calculei os valores de T2 e depois o de T1. Né? T2, então, suporta 36,6 newtons e o T1 44,8 newtons. Tá? Portanto, T1, o lado esquerdo, suporta uma carga maior que T2, que é o do lado direito. Tá? Esse lado aqui, que tem o maior ângulo, vai ter uma tensão maior do que a tensão desse outro lado. Notem que a soma não é vetorial. Então eu tenho uma força de quase 37 newtons e a outra de quase 45 newtons. Só um minutinho. Kiara, vai lá tomar banho, vai. Kiara, vai tomar banho. Não adianta fugir, não. Hoje é dia de banho.
Tem uma cachorra aqui que não quer tomar banho, que está se escondendo atrás de mim que não quer tomar banho. Pode ir. Não sei se vocês têm cachorro, mas cachorro quando quer fugir do banho, ele se esconde atrás da outra pessoa que não está querendo dar o banho nele. Bom, voltando então, nós temos aí uma situação de equilíbrio estático, tá? E aí alguém pode perguntar, nossa, mas cada um dos cabos suporta uma tensão, qual é a vantagem disso, né? Tem várias vantagens de fazer uma estrutura assim. Primeiro, para começar, se um cabo partir numa estrutura como essa daqui, o objeto cai. Então, por uma questão de segurança, é sempre bom que eu tenha mais de um cabo de sustentação. Né? Por outro lado, quando eu tenho os dois cabos formando ângulos iguais, eu tenho uma situação de distribuição qualitária de força. Mas, muitas vezes, devido à estrutura que vai ser criada, eu preciso ter tensões, ter ângulos diferentes, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma distância maior para esse lado. Enfim, tem vários motivos pelos quais eu tenho tensões diferentes de um lado e do outro. Então, nessa estrutura aqui, se a gente olhar agora para ela já sabendo o resultado, a gente vai ver que esse ponto aqui suporta uma carga maior do que esse, né, já que a tensão desse lado é maior. Então eu tenho um alívio da carga desse lado, mais um aumento da carga desse lado, que vai sofrer um alívio quando eu usar essa outra barra aqui, tá? Mas isso aqui é parte de uma estrutura. Então, quando a gente vai analisar essas estruturas em equilíbrio estático, a gente tem sempre que ir fatiando isso, por isso eu peguei só um pedacinho de uma estrutura aqui para vocês verem, tá? Interessante também ressaltar nisso daí que na hora que você vai aplicar uma solda, né, que é o caso de vocês, é muito importante que vocês tenham noção das tensões suportadas de cada lado, né? Às vezes você vai fazer uma intervenção com uma modificação com uma solda ou um reparo, e é importante que você tenha já em mente que as tensões que vão ser suportadas de um lado e do outro em estruturas como esse tipo vão variar bastante com os ângulos, né? Não é só a massa que está pendurada que vai determinar a tensão, mas também o que vai ficar, né, da distribuição de forças tem a ver não só com as massas, né, mas tem a ver também, muito a ver com os ângulos, né? Quanto mais inclinado for um ângulo, né, maior pode ser a tensão que você vai ter. E aí você vai ter que aplicar um reforço na solda ou um processo diferente para cada lado que você vai ter aí na sua estrutura, certo? Pessoal, ficou alguma dúvida sobre isso para vocês? Acho que não, senhor. Tá tranquilo Não? aqui. Tem só uma Tá. curiosidade aqui para fazer. Pode perguntar. O... Com relação à lei de Newton lá, professor, o objeto, quanto mais próximo do centro da Terra, maior é a atração, certo? Não. Você disse como? Entrando na Terra? Isso. Não. Por que o centro da Terra ele é tão pressurizado lá? A pressão lá é tão grande? Por conta do calor. Por Ele, conta do calor? Eu achava ele, que... é, ele é extremamente quente, o centro da Terra. E como ele está dentro de uma estrutura sólida, ele acaba tendo uma pressão muito grande. Eu achava que quanto mais perto do centro, eu achava que aumentava a gravidade. É um tanto quanto mais complicado do que isso, essa análise intra, porque, deixa eu compartilhar aqui. O que que acontece?
A gravitação, né, newtoniana, ela diz o seguinte: massa sempre atrai massa. Então, se eu tenho uma massa 1 e uma massa 2, essas duas massas vão se atrair. Ele trabalha com força de centro para centro, né? Centro, na verdade, de gravidade, mas se o objeto for homogêneo, é centro geométrico com centro geométrico. E ela diz o seguinte: essa força de atração, ela depende da constante gravitacional, que inclusive ela que faz trata a questão da conversão de unidades, produto das massas dividido pela distância entre elas, tá? Então tá aqui a distância. Quando nós estamos na superfície da Terra, né, que está o planeta Terra, estamos nós, vai ter uma variação da força-peso devido ao ponto da Terra onde você está. Essa variação é muito pequena, tá? Porque desse lado aqui, né, no Equador, é onde a gente tem o maior raio. E no polo é onde a gente tem o menor raio. Então seria aqui o raio mínimo e o raio máximo da Terra. Tá? Como é que a gente calcula a força-peso? A força-peso ela é constante gravitacional, massa da Terra, raio da Terra naquele ponto onde você está. Tá? Isso aqui é que dá aceleração gravitacional, Gzinho, tá? Uhum. Vezes a massa da gente. Por isso que se você está num ponto muito mais alto da superfície da Terra, a gravidade vai cair, né? Porque você vai aumentar o denominador, tá? Agora, o problema é quando você começa a entrar na Terra, o que que vai acontecer? Que o cálculo, inclusive, fica muito complicado, tá? Se você pega um ponto interno aqui na superfície da Terra, você tem massa atraindo para cá, mas você tem massa também puxando para lá. E aí o cálculo fica complexo, a gente precisa usar Hum, integração, né? Porque entendi. seria como se você pudesse, tecnicamente, o que se faz é aplicar um grid aqui, né? Como se eu dividisse a Terra em muitos objetos de massas diferentes e cada um deles atrai esse objeto para o centro dele. Então, por exemplo, você tem uma atração para cá, para cá, para cá, mas tem para lá também. Tá? Aí, querendo ou não, você vai anulando Você vai reduzindo. Aham. Inclusive, se você pensar num objeto situado no centro da Terra, ele é puxado igualmente para todos os lados, ele está em equilíbrio estático. No caso aí, no No na miolão metade do aqui. raio. Ah, Aqui, ó. Se tá, estivesse tá. no centro, ele estaria sendo puxado para todos os lados pelas massas igualmente, ele fica em Ele estaria em equilíbrio, equilíbrio. tá? Ah, entendi. Agora, o que é que determina essa pressão? E a sua pergunta é muito interessante porque ela explica, a gente pode usar para explicar algumas coisas, né? Por que que acontecem terremotos? O que que acontece? O que que são aí os vulcões, né? Vamos de novo pensar aqui na Terra, tá? Agora que eu queria, ele não me corrigiu. Ixi, agora que ele não vai corrigir mesmo. Tá. A Terra ela é achatada. Esse centro da Terra tem a temperatura altíssima, extremamente quente. Tá? Se nós morássemos, né, se a superfície ela fosse compacta, como uma superfície toda contínua, né, nós explodiríamos, tá? Porque ela não iria suportar toda a energia que tem aqui no centro. Nós moramos, então, numa superfície que ela é toda fragmentada. A gente tem várias rachaduras aqui devido a essa temperatura muito alta, que são as chamadas placas tectônicas, tá? Então, imaginem que se nós tivéssemos isso aqui,
tudo fechado, seria como se a gente morasse na superfície de uma panela de pressão, sem válvula e com a tampa lá, aquela tampinha de cima da panela de pressão soldada também, né? Isso é uma bomba, né? Então nós temos várias rachaduras e essas rachaduras elas fazem o seguinte, né? Como a Terra fica o tempo inteiro lançando calor, né, energia térmica para fora dessas rachaduras, o que que acontece lá nas placas? Essas placas elas têm lá uma placa próxima a outra, tá? Elas têm movimentos de bate e volta, tá? Ela fica uma bate na outra e volta. Esse movimento pode ser suave ou nem tão suave, ele acontece praticamente continuamente. Por isso que os países, as cidades que ficam próximas das bordas das placas, elas têm muitos terremotos, né? O Japão, por exemplo, ele registra nem sei quantos terremotos por dia. Todo dia, o tempo inteiro tem terremoto no Japão, né? Eles são imperceptíveis, são essas batidas leves, né? Uma batida um pouquinho mais pesada, ela também ocorre aí no Japão, ocorre todo dia. O Japão é um exemplo disso, que eles têm monitoramento, tá? Mas eles são leves. Pode ocorrer, e vira e mexe isso acontece, dessas placas baterem uma na outra e rasparem, tá? Que seria um movimento assim, de uma indo para lá, raspando na outra, indo para cá, né? Ida e volta disso. Tá? Esse movimento, quando elas batem uma na outra, como se fosse um dedo roçando no outro, eles são terremotos mais fortes, né? São aqueles que, dependendo do local, dependendo da infraestrutura da região, eles causam, têm consequências bastante sérias, né? Prédios podem desabar, etc. E existe uma situação que é um pouquinho mais rara, em que, ainda bem, né, que ela é mais rara, em que num roçar desse tipo aí, tá, uma placa acabe sobrepondo a outra. Então, se uma placa entrar aqui no campo da outra e elas fizerem uma sobreposição de placas, né? Aqui tá uma em cima da outra, começa a haver uma tentativa de manter o equilíbrio no centro da Terra, jogando calor para fora, né? E isso aqui não deixa, até um ponto em que elas fazem um movimento brusco, onde elas são lançadas para cima, as duas placas abrem, liberando aí a passagem da energia térmica, tá? Quando isso aqui ocorre no fundo do mar, adivinha o que que isso forma? Uma onda Uma onda. gigantesca que é a origem do tsunami, né? Que ela é a energia que foi liberada para cá, tá? Para vocês terem uma ideia do quanto que é importante, né? A Terra é viva, a nossa Gaia maravilhosa, ela é viva e ela se mantém sempre tentando aí, né? Ela usa vários artifícios para manter o equilíbrio. Nós temos muitos vulcões no mundo, aqui perto das rachaduras da placa tectônica, a gente tem montanhas que têm uma conexão mais ou menos direta com essa parte muito quente, né, onde fica subindo energia. Quando a Terra precisa liberar energia, que ela está com energia demais lá no centro, ela usa um mecanismo de estourar uma tampa dessas, né? Essas pontas de montanha, elas são crachadas, né? Um movimento bastante brusco, onde isso daqui ele normalmente ela não é arrancada, né? Simplesmente ela é explodida, então isso aqui gera muitos fragmentos e forma o que a gente costuma chamar de vulcão, tá?
Então, perceba o seguinte, todo vulcão, como a gente conhece, né, a figura do vulcão, que é o que tem a cratera, ele já entrou em erupção. É porque a cratera se forma na erupção do vulcão, tá? E nós temos aqui na região do Chile, aqueles confins ali da Argentina, etc., um número ainda muito grande de vulcões que não entraram em erupção. Eles são montanhas ainda fechadas, né? Lá eles têm os dois tipos, aqueles que já entraram em erupção e os que nunca entraram em erupção. Alguns que já entraram em erupção estão adormecidos, né? No Brasil, essencialmente, todos os vulcões são extintos ou adormecidos há muito tempo. É pouca atividade vulcânica aqui, por quê? Porque nós estamos em cima de uma placa muito grande, né? Nós somos sortudos, né? A placa tectônica grande que tem aqui na América, o Brasil é um triangulão que está aqui bem no miolo dela, né? Já os nossos amigos que estão mais para cá, chilenos, né? Especialmente o Chile, que é uma linguiçona aqui, né? Ele pega bem as bordas dessa placa, por isso o Chile tem bastante problema com terremoto, né? E aqui em cima, quem está nessa borda aqui de cima, que tem muito problema com terremoto, México, né? México já teve terremotos terríveis, né, que mataram muita gente, porque eles estão bem próximos da parte superior. Estados Unidos, a região da Califórnia, está em cima de uma rachadura, praticamente, né? Então lá também é um local que tem uma preocupação muito grande. Inclusive, existem alguns geólogos que dizem que futuramente a Califórnia ou deixa de aparecer ou vira uma ilha, porque é uma rachadura em processo de separação da placa. Não dá para saber se ela vai ser fragmentada, ou seja, se a região da Califórnia desaparece, ou se ela vai criar uma rachadura mais forte e se deslocar, e aí vai formar um fragmento de placa, né? Então é um Tem um filme movimento. desse aí, não tem, professor? Tem Área de várias, San Andrés, né? tem um monte que fala sobre essa, né? Mas Ai, é sempre o quê, né? A gente tem um movimento intenso no centro da Terra e a Terra, ela se mantém viva, né? Ela tem uma série de processos que ela realiza dentro do interior que nos mantém, inclusive, aquecidos, que mantém a Terra viva, mas quando essa atividade é muito grande, ela precisa dispersar essa energia, ela faz isso jogando para fora, né? Então, o que é uma panela de pressão? Não, uma panela de pressão é um sistema onde você fica fornecendo energia térmica, né, com fogo, e aí você vai elevando a pressão internamente até que você atinge um ponto de pressão que é o ponto que você quer manter para a panela fazer o cozimento do alimento. Como é que você faz isso, né? Você cria um mecanismo que, ao atingir uma certa pressão, ela levanta uma tampa, que é aquela válvula que está lá em cima, e começa a jogar o vapor para fora, de maneira a manter a temperatura alta, a pressão alta, porém estável dentro da panela. Tanto é que quando você desliga o fogo, ela pode ainda manter aquele apito por algum tempo, porque ela vai ficar jogando aí vapor para fora até que ela chegue numa pressão abaixo desse limite, né? Ela vai cozinhar ainda durante bastante tempo, né? Por isso que não se deve tentar resfriar a panela de pressão, a não ser que seja uma emergência, com água fria, né? Ao fazer isso, se você quiser saber se a dona de casa ela tem esse hábito, é muito simples. Você pega a panela de pressão aberta, né, fria já e tal, e vê se ela fica estável aqui em cima da pia ou se ela fica balançando. Se ela ficar balançando, é porque ela formou uma curva aqui embaixo, tá? E essa curva é devido ao quê?
há um resfriamento mais rápido do que deveria, né? Como essa parede aqui é bem forte, ela não consegue dilatar para cá, ela arqueia para cá, né? A resistência maior aqui nesse ponto, ela acaba criando um arqueamento porque ela vai fazer um processo de dilatação, de contração aí na realidade, que vai acabar deformando a panela. Então, toda vez que vocês veem uma panela de pressão que ela fica bambeando em cima da pia, é porque a dona de casa tem o mau hábito de tirar ela do fogo e jogar água fria para ser mais rápido o processo de resfriamento, né? Ok, pessoal, 11h20. Amanhã a gente vai começar o dia fazendo algumas atividades sobre esse assunto, para que vocês possam treinar. E aí vamos seguir com leis de Newton, primeiro estática, depois dinâmica, durante algum tempo. Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.